Eu sou o professor Tiago, eu ajudo pessoas a assumir o controle da fibromialgia, aliviar as dores e conseguir realizar as atividades diárias com mais qualidade de vida. Na aula de hoje, eu vou fazer perguntas e respostas das principais dúvidas relacionadas ao exercício físico e atividade física voltado e adaptado para pessoas com fibromialgia. Quando se fica nervosa, a dor aumenta? Aumenta, tá? A questão do nervosismo, do estresse, ansiedade ou depressão, enfim, ela faz com que a gente fique com mais dor. Por quê? Porque tem uma alteração fisiológica no nosso corpo. E aí libera alguns hormônios que faz com que a gente fique com mais dor, tá bom? Então, é super importante você ajustar a sua rotina tanto no trabalho quanto em casa, por exemplo, tá? Se você vive num ambiente que é muito estressante, que é de muita cobrança, muita incompreensão, você precisa arrumar algum jeito, tá? Eu sei que não é fácil, mas arrumar algum jeito de conversar com essas pessoas para tentar ajustar isso, tá? Boa noite, estou sentindo muita dor na panturrilha da perna. A dor sai do quadril, passa pela vida e ataca a panturrilha. Acho que pela perna e ataca a panturrilha. Será que é da fibromialgia? Eliana, se você já tem um diagnóstico de fibromialgia, essa dor generalizada, ela pode estar linkada, tá? Ela pode estar associada à sua fibromialgia, mas não é a fibromialgia que causa essa dor. Talvez é uma má postura, é uma sobrecarga, é uma fraqueza de algum músculo específico. Da forma que você descreveu aqui para mim, é muito, mas muito parecida com a dor do nervo ciático, tá? Quando você tem essa inflamação. Então, geralmente ela sai do quadril ali, por exemplo. Pode acontecer de você ter uma protusão discal, uma hernia de disco, aí ela sai ali ela pinça o nervo, tá? Que passa ali pela lombar, sai do quadril, começa a irradiar do quadril e vai para sua perna toda, tá bom? Então, o ideal é você fazer uma análise clínica aí no médico para ele avaliar, e aí, através do exame manual, exame de imagem, se ele conseguir identificar a raiz do problema, aí você consegue tratar com mais eficácia, tá? Vai ter se for a questão do nervo ciático, um medicamento para ajudar ali naquela fase mais forte da sua dor, e aí posteriormente você vai fazer exercícios para minimizar a tensão, para descomprimir esse nervo, e aí automaticamente depois fortalecer os músculos, ou melhorar até mesmo a sua postura, ou os dois, né? Para que esse episódio não aconteça mais vezes, tá? Minha cabeça já dói 20 dias. Será que é da fibromialgia? Não dá para a gente saber, tá bom? Mas assim, se você tem fibromialgia, tem dor generalizada, você está com o corpo todo rígido, todo tenso, você não está cuidando da parte emocional, você não cuida da parte física. Não sei como que está, se você faz exercício ou não, mas sua postura estiver ruim, acordar do sono ruim, os músculos muito tensos, aí a probabilidade de você ficar com dor de cabeça é por todo esse histórico, entendeu? Mas não é porque é da fibromialgia em si, mas é por conta de toda essa situação que a fibromialgia te leva, entendeu? Então precisa ser analisado também, tá? Tenta aplicar exercícios de relaxamento, voltados para o relaxamento, para minimizar a tensão da sua face muscular, como a automassagem, o alongamento, alguns movimentos corporais. Evita exercício de fortalecimento, que exija força, porque senão você vai forçar ainda mais o seu corpo. Não evite para a vida toda, mas evite nesse momento específico, entendeu? Fátima Mendonça, quando se fica nervosa, a dor pode aumentar? Pode aumentar, como eu falei aqui, né? 8 anos de diagnóstico, sinto dor por todos os músculos. Lucimar de Jesus Oliveira. Realmente, você tem que fazer um trabalho aí completo, né? Utilizando todas essas, como o professor fala, todos os exercícios ali que vá trazer uma melhora de acordo com o seu caso atual, de acordo com como você se encontra agora, tá? Infelizmente, não tem como eu prescrever o que você deve fazer, tá bom? Mas você precisa fazer, tá? O método Fibromialgia Fitness, ele adapta todos os exercícios, é uma metodologia que eu criei, né? Que é 100% adaptado para a pessoa que tem fibromialgia. Por isso que eu tenho muito sucesso dentro do programa, né? Muitas pessoas têm resultados, porque tem pessoas que me perguntam, professor, mas eu tento fazer exercício e eu não consigo melhorar. Já tentei de tudo: pilates, hidroginástica, natação, musculação, enfim, não consigo.
E por que que o seu programa ele vai me ajudar? Porque ele foi adaptado e pensado ali. Eu estudo 24 horas o assunto de fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. Então, eu adaptei 100% para o fibromialgico, tá? Então, é um exercício terapêutico ali, totalmente adaptado para a reabilitação da pessoa que tem fibromialgia. O ortopedista disse que tem o síndrome do escriturário. Ah, entendi. Também algumas pessoas a gente pode caracterizar como a DORT, né, que é doenças relacionadas ao movimento repetitivo, né, ao ambiente de trabalho ali, se for esse o caso, né. Não sei se o corretor ortográfico ele mexeu na sua escrita, né? E tem a LER, que é lesão por esforço repetitivo. Você repete muito aquele movimento e aí você gera inflamação na articulação e ela vira crônica. Eu faço atividade física, mas as dores são piores depois. Não sei se pode ser por errar fora do meu peso. Tem várias questões aí. Primeira, você pode estar fazendo uma quantidade muito grande, tá? Seu corpo não está preparado. Segunda, você pode estar fazendo uma intensidade muito grande. Terceira, talvez o exercício que você está fazendo, ele não é adequado para aquele movimento não é adequado para a sua situação atual. Então, se você tem alguma dor, se você tem uma limitação no ombro, por exemplo, e você faz algum movimento acima da cabeça, você pode gerar uma compressão maior no ombro e você vai sentir mais dor, entendeu? Então, ao invés de te ajudar, ao invés do exercício te ajudar, você vai agravar ainda mais o caso, tá? Então, ao invés de fazer um que você eleve o braço acima da cabeça, por exemplo, a gente faria um que você, pensando em fortalecimento de ombro, tá? Um que você eleve o braço aqui na lateral, por exemplo, ou eleva o braço na frente, entendeu? Dor embaixo da costela esquerda é da fibromialgia? Tem vários relatos, né? Esse é um dos sintomas de pessoas que sentem dor nessa região, tá bom? Às vezes, essa dor na região da costela não é um problema ali na costela, é um problema na parte posterior do seu tronco, na parte de trás. Então, por exemplo, você tem pode ser uma protusão discal, uma hernia de disco, essa inflamação lá atrás, ela irradia para frente, para sua costela. E aí você sente essa dor na costela. Pode ser, tá? E aí, em segundo caso, pode ser um problema local mesmo na sua costela, tá bom? Então precisa ser avaliado para depois tratar na raiz do problema. Tem uma fadiga intensa, isso faz com que qualquer exercício físico fique muito cansado e com a pandemia parei com o Pilates, estou cada vez mais travado. Exatamente. O sedentarismo para uma pessoa comum já é péssimo já. Porque a cada ano que passa, o nosso corpo ele vai perdendo as funções básicas. O que, que seria? A força, você vai perdendo massa magra, músculo. Você vai perdendo a força, você vai ficando encurtadão, vai ficando travado, vai ficando corcunda, perde a força básica dos músculos posturais. Aí você tem má postura, aí você se movimenta menos. Com a pandemia, as pessoas estão se movimentando menos, estão fazendo menos força. Por quê? Tudo você pede pelo celular, o motoqueiro vem trazer para você. Enfim, então o ser humano, a cada ano que passa, ele está mais ativo, ele está mais tempo sentado, ele está mais tempo mexendo nas redes sociais, assistindo filme. Se você parar para avaliar, a gente fica quase o dia todo sentado e a noite toda deitada quando vai dormir, entendeu? Então, os nossos músculos, eles estão fracos, né? Antigamente, não. Antigamente, se a gente for buscar na pré-história, por exemplo, a gente tinha que caçar para pegar o próprio alimento, para ir buscar água, a gente tinha que andar quilômetros, a gente não tinha essa mordomia de hoje. Qualquer lugar, a pessoa vai na padaria, vai de carro, entendeu? Então os músculos, o corpo ele está mudando. As pessoas ficam muito tempo numa postura ruim, mexendo no celular, mexendo no computador, assistindo filme, muito tempo sentado. Então tudo isso é ruim. Para uma pessoa que tem dor crônica, que é a fibromialgia, por exemplo, generalizada, ela fica inativa, ela não faz o exercício físico, não faz nada, né? Ela evita o movimento, por quê? Porque ela tem medo de ficar com mais dor, aí a tendência é isso se acumular ainda mais e você ficar cada vez mais com dor, entendeu? Então isso é péssimo, por isso que você está com mais dor, mais travado. Nesse seu caso, seria interessante você entrar para a minha consultoria, por quê? Porque você vai conseguir fazer os exercícios em casa adaptado, tá? E vai ter o meu suporte, né? Você vai ter o vídeo ali, vai ter toda a prescrição que você precisa, e além disso, você vai ter o programa dentro do método, né? Para você aprender ainda mais, entender as atividades diárias, que é uma nova versão 2.0 aí do programa que está entrando, vai ter
um módulo de aulas exclusivo ali de psicologia, voltado para a psicologia, a parte nutricional, e a minha parte de exercício individualizado para a sua necessidade. Tem como isso piorar com os anos? Tem, como eu expliquei aqui, com o passar dos anos, você não vê que os velhinhos ficam flácidos, eles ficam mais fracos, a postura fica arredondada, todo corcunda, porque vai perdendo, né, a função básica do corpo, o movimento, a flexibilidade, a força, tá? Com o passar dos anos, o nosso corpo ele vai desgastando, é igual um carro. Quando você compra o carro zero, o carro funciona tudo bonitinho. Ele é 100% da performance dele funciona. Mas com o passar dos anos, as peças vão desgastando, vão corroendo, vão enferrujando, vão ficando mais velha. E aí o carro vai ficando ruim, né? Ele tem uma vida útil, é a mesma coisa no nosso corpo, os nossos ossos, articulação, enfim. Tá bom? Podemos fazer musculação? A pergunta da Adriana Oliveira. Muito obrigado, super importante. Pode sim. Só que é o seguinte, o profissional que está ali na musculação vai te passar o programa de exercício. Será que ele vai ter experiência com o paciente que tem fibromialgia? Será que ele vai saber lidar? Essa que é a questão, entendeu? É igual você, sei lá, uma coisa é você andar num avião com um cara que é o primeiro voo dele, outra coisa é você andar com um cara que tem 1.000 horas de voo, entendeu? Qual que é mais seguro? O que tem 1.000 horas de voo ou aquele cara que é a primeira vez que ele vai andar, que ele vai viajar com aquele avião, que ele vai pilotar um avião? Então é isso que você precisa saber, tá? Qual é mais seguro, né? Qual você vai ter mais resultado? Então é isso. Costelas, quadril, glúteos estão doendo demais. O que posso fazer nesse momento? Nesse momento, Bibiane, você pode fazer uma automassagem, tá? Bem de leve, para você minimizar a tensão da sua face. A face muscular é uma capa que envolve todo o nosso músculo. Tá vendo nosso músculo aqui, ó? Por cima de todo esse grupo muscular, todos esses músculos que tem no nosso corpo, tem uma capa que envolve, chama fáscia, tá? Fáscia muscular. Então, se você fizer uma automassagem, tem várias técnicas, tá? Você pode fazer em você mesmo, você pode utilizar materiais, você pode contratar um profissional para fazer, enfim, tem uma mil possibilidades, tá? Tem com aparelho mecânico, automático, enfim. Então, faz uma automassagem e depois faz um trabalho de alongamento, tá bom? Isso é um primeiro passo para te ajudar. E aí tem outras questões que precisam ser orientadas, tá? Para você colocar em prática. Como fazer agachamentos sem sobrecarregar muito os músculos? Comecei mais de um ano agachamentos usando somente o peso do corpo e depois adicionei um pouco de peso. Porém, após o outro dia, começam as dores musculares mais intensas. É super importante essa pergunta. É um pouco incomum, quase ninguém pergunta sobre isso. Interessante. Então, essa questão é o seguinte: você pode adaptar o movimento do seu agachamento, a amplitude também. O movimento você pode tentar fazer o agachamento sumô, que é aquele com as pernas um pouco mais afastadas, tá? Com a ponta do pé rodada para fora, sutilmente, só um pouquinho. E aí você diminui a amplitude do movimento. O que é isso? É descer menos. O movimento você pode descer o máximo que você conseguir, sem você arredondar muito a coluna, sem você fazer uma retroversão pélvica, tá? Sem a sua pelve rodar. Se sua pelve ficar rodando, seu glúteo vai para dentro, aí você sobrecarrega a sua lombar. Isso não pode acontecer. Por que isso acontece? Porque a pessoa não tem mobilidade e tem pouca flexibilidade. Aí isso acontece, tá? Quando você faz o agachamento, e aí vai sobrecarregar a sua lombar, você vai sentir dor na lombar fazendo o agachamento. Você acha que é o agachamento que está ocasionando o problema, mas não é o agachamento. É a falta de flexibilidade e mobilidade da sua articulação. Tá tudo travadona. Aí, como ela está travada, ela não consegue se movimentar bem, ela sobrecarrega e puxa a sua lombar. Aí você começa a comprimir os seus discos intervertebrais ali. E aí você fica com mais dor, entendeu? Gera uma compressão muito intensa. Uma outra forma de adaptar é você segurar os pezinhos embaixo. Ao invés de segurar o peso nas costas e em cima, que aí você apoia nas costas, você vai gerar uma pressão na sua coluna, longitudinal, de cima para baixo. Então, se você segurar o pezinho na lateral, você diminui a sobrecarga na sua coluna também. É uma das opções, tá bom? E tem várias outras, mas aí teria que verificar como você está fazendo, teria que ter mais detalhes para te passar.
fortalecer, de repente, alguns músculos que envolvem a articulação do joelho, se esse é o caso, né? Se você está sentindo muita dor no joelho e a dor no quadril, fortalecer os músculos mais profundos, não focar só no agachamento, mas focar o quadril, ele pensando em quadril, em movimento, ele faz um movimento de rotação, trabalha alguns músculos específicos, tá? Como o glúteo médio e o piriforme, que são músculos que fazem parte do glúteo. Mas no agachamento em si, não trabalha esses músculos mais profundos. Até trabalha, porque ele ajuda a auxiliar, mas não trabalha com tanta ênfase quanto se você fizesse uma abdução de quadril, se você deitasse de lado e fizesse abrindo a perna, sabe? O quadril, ele se movimenta fazendo o agachamento, que você empurra o chão, né? Você está indo empurrando o seu corpo para cima contra a gravidade, está empurrando o chão. Aí você pode movimentar, fortalecendo, pensando no quadril, tá? Pensando em glúteo, em glúteo. Abrindo a perna na lateral, que é o abdução, na máquina, deitado de lado, pode fazer em pé, pode fazer com cabo, com caneleira, com o peso do corpo, tem um monte de variações. É um outro tipo de fortalecimento para o glúteo, tá? Que vai influenciar na melhora do seu agachamento, entendeu? E aí, a outra questão é o movimento de rotação da sua perna. Quando você roda a perna, você trabalha o piriforme, o glúteo médio, alguns músculos mais profundos ali do quadril. E aí, automaticamente, você fortalecendo essa estrutura mais profunda, você vai conseguir ter mais força para evoluir no exercício de agachamento. Então, por isso que todos esses contextos precisam ser avaliados e precisa saber se você está utilizando essa estratégia ou não, ou o profissional que está te acompanhando sabe desses porquês, entendeu? Ó, Adriano Oliveira, a fibromialgia faz dar uma dor na garganta, uma coceira na garganta, como se fosse uma alergia? Não tem nenhum estudo que comprove isso, tá? Que fala, ó, é a fibromialgia, dá coceira na garganta, como se fosse uma alergia. Mas eu já vi vários relatos de pessoas que têm fibromialgia que têm esse mesmo sintomas, tá bom? Se você olhar, entra aí no site aí, por exemplo, e pesquisa sobre sintomas da fibromialgia. Você vai ver mais de 100 sintomas, cada pessoa reage de uma forma. Então tem muito na Souza aqui, ó. Quando eu conheci os exercícios do professor Tiago, eu sentia uma dor embaixo na costela. Depois que comecei os exercícios adaptados para mim, parou a dor embaixo da costela. Devia ser dos ombros e costas. Olha só, tá vendo? Por isso que o professor fala que é super importante. O método Fibromialgia Fitness olha para você de uma forma holística, geral. Eu olho para você como um todo, tá? Tanto pensando na parte de articulações, de exercício, quanto na questão das suas ações do dia a dia, das suas atividades diárias. Então, eu faço ali uma bateria ali de avaliação física e depois te passo as recomendações do que você precisa melhorar, enfim. E te dou toda essa recomendação e faço o acompanhamento, né? E se a recomendação que é passada, talvez ela não dê certo, aconteça algum imprevisto no meio do caminho, o professor ajusta os detalhes, porque você tem ali o feedback diretamente comigo. Então, isso é super importante. É bem trabalhoso para mim, mas é super importante. Eu faço questão de fazer isso porque funciona bastante. Estou com encurtamento nas pernas e lombalgia. O que fazer? Pergunta da Adriana Tavares Gonçalves. Nesse caso, aí você precisa focar em exercícios de membros inferiores, tá bom? A Andréa Tavares Gonçalves. Trabalho de flexibilidade, mobilidade articular e sutura miofascial, tá? Especificamente, mas focando na necessidade, você tem que verificar como que está o encurtamento. Ele está mais focado na parte anterior, na parte da frente do seu corpo, ou na parte posterior? Dependendo da região que está mais encurtada, você vai dar uma atenção maior para aquele ponto específico, entendeu? O ortopedista disse que eu estou com fibromialgia, mas não passei pelo reumatologista ainda. Então, o ideal mesmo seria passar, né? Não sei se o ortopedista é especialista, se ele tem essa especialidade, né? E atende pessoas que têm fibromialgia para dar esse diagnóstico, mas se você entrar, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Reumatologia, a recomendação é que o reumatologista é o médico que faz o diagnóstico de fibromialgia. Reumatologista, fisiatra e neurologista na maioria dos casos, tá bom? Ele vai fazer vários exames, aí ele vai descartando as possíveis doenças, né, patologia, enfim, que você relata através do seu relato do seu histórico. Aí ele fala, de acordo com o seu histórico, pode ser tal coisa, então vamos avaliar através de um exame de sangue ou vamos avaliar através de um exame de imagem. Aí ele avalia, não tem nenhuma alteração significante, então ele vai descartando, descartando, descartando. Quando ele descarta tudo, todos os tipos de exame, de sangue, de imagem,
tudo que você imaginar, exame manual, né, que é o exame clínico ali, que ele faz, ele não encontra nada que seja significante para aquela dor que você relata para ele, aí ele vai linkar todos esses exames que foram descartados, mais o seu histórico, ele vai chegar numa conclusão que você tem a fibromialgia de acordo com todo o seu histórico, toda a análise que ele faz, tá bom? Boa noite, eu tenho fibromialgia há uns 15 anos, sinto muita dor no ombro e nas costas. Tiago, muito grato pelas explicações e dicas sobre os agachamentos, colocarei em prática dos próximos exercícios. Por nada, Meg. O ideal mesmo, Meg, era você ter um profissional. Por exemplo, ter o meu acompanhamento, tá? Que eu ia avaliar e ia colocar outras variações de exercícios para fortalecer músculos ali que envolvem o seu quadril, músculos mais profundos, né? Para depois você conseguir melhorar o seu agachamento, tá? Melhorar a força no agachamento. Se você ficar fazendo só o agachamento, dificilmente o seu corpo ele vai conseguir evoluir. Pensando em quadril, né? Que é o músculo principal que faz esse movimento. Eu tive refluxo, esôfago e gastrite, que ocasionavam esses sintomas. Porém, com o tratamento e também da fibromialgia, com uma dieta mais balanceada, eu melhorei bastante, pois senti até falta de ar pela madrugada, olha só. Alimentação, para qualquer tipo de pessoa, uma alimentação equilibrada, ela é benéfica, ela é saudável, tá? Para o fibromialgico, existe algum alimento específico? Não existe, pessoal, para com isso, não existe. Entra lá na Sociedade Brasileira de Reumatologia, vê se tem alguma recomendação. Ah, não pode comer glúten, ah, não pode comer açúcar, não pode comer lactose. Não tem essa, tá? Isso não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que têm a restrição? Tem. Como que você vai saber? Através de exame. Então, você tem que ir no médico, avaliar, para depois passar as recomendações. Toma muito cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas falando que não pode comer glúten, não pode lactose, não pode isso, não pode aquilo. Essa informação é equivocada, tá, pessoal? Toma cuidado. Com essa pandemia, nos dá mais angústia, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem depressão porque desencadeou. Exatamente, Adriana, tá bem difícil, né? A gente tem que trabalhar bastante emocional para não ficar com mais dor ainda e não deixar levar e nessa onda do sedentarismo. Você precisa fazer exercício, nem que seja adaptado. O nutricionista tirou tudo, lácteos, glúten, soja e açúcar. Márcia, se você fez algum exame e constou que você tem alguma restrição, aí tudo bem. Agora, se você não fez, o que ele está fazendo? Não é que é errado, entendeu? Mas assim, ele está fazendo um teste. É igual o treino, por exemplo. Se eu prescrevo, eu faço uma avaliação com a minha aluna, aí eu identifico que o melhor para ela é aquela estratégia naquele determinado momento. Só que vamos supor que ela coloque em prática e não dá certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ajustar. Eu falo, putz, não deu certo isso. Eu achei que seria o melhor, só que eu não sou o sabe tudo, entendeu? Ninguém vai saber tudo. Então pode acontecer de não dar certo, e o que eu faço? Eu tento alguma outra estratégia, mas essa estratégia, ela, dependendo do caso, ela vai ser provisória, só por algum tempo. Então talvez esse nutricionista, ele está tentando para ver como o seu corpo vai reagir. Mas você vai viver a vida toda sem isso? Acredito que não, tá bom? Eu acredito que não, tá? Mas a recomendação é essa que eu te falei. Para você cortar tudo isso, fazer essas restrições, você precisa ter um exame mostrando que você não pode consumir isso, tá bom? Eu conheço várias pessoas que fizeram uma baita de uma restrição, deixou de comer tudo isso que você falou aqui. A pessoa gastou rios de dinheiro, porque é muito caro você manter uma alimentação dessa. A pessoa ficou estressada, a pessoa não teve resultado, e aí depois que ela voltou na alimentação normal, ela, tipo assim, ela aumentou o peso 5, 10, 15 quilos. E ainda, depois de tudo isso, ela criou uma expectativa tão grande, porque ela estava fazendo esse processo e não teve resultado, aí ela vai e entra numa depressão, entra numa ansiedade muito forte. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. Ó, só para a gente ver, ó, só para a gente ver. Alguém aqui já fez uma dieta muito parecida com a da... Cadê? O que ela falou aqui? Deixa eu ver se eu acho.
Ó, da Marcelena, né? Tirou tudo: lácteos, glúten, soja e açúcar. Alguém já fez uma dessa? Deu certo para você? Fala aqui para mim. Fala se deu certo. Escreve aí. Vê se alguém se identifica, só para a gente trocar essa experiência para vocês verem. Eu atendo pessoas o dia todo que tem fibromialgia, tá, pessoal? Se realmente der certo, eu estaria aqui falando para vocês. Os estudos eles não comprovam 100%, tá bom? Então eu vejo que é mais maléfico por essa questão comportamental, por essa questão do dia a dia, muita restrição, é horrível. Ó, a Raquel Cristina Dias falou: eu já tirei tudo e não deu certo. Não dá certo, entendeu? Agora, se você fez um exame e no exame fala que você tem essa restrição, aí tudo bem, aí tem que tirar, entendeu? Agora, se você não tem nenhuma restrição, não tem um porquê tirar, pessoal. Claro que o excesso faz mal. Se você consome demais, tem pessoas que têm uma alimentação péssima. Consome. Isso não vai ser ruim somente para a pessoa que tem fibromialgia. Isso vai ser ruim para qualquer tipo de pessoa. Você consome muito açúcar, tudo em exagero, tá? Produtos industrializados, muito fast food, por exemplo, vai fazer mal para você, entendeu? Agora, se você tiver uma alimentação equilibrada, no geral, a alimentação do brasileiro ela é muito boa. A gente tem muitas frutas, muitos legumes, muitos vegetais, tem muitas opções, tá? A nossa oferta de alimentos ela é muito rica comparada a outros países, por exemplo. A gente tem muita abundância, tá, de opções na alimentação. Então é isso que eu falo de acordo com a minha prática e com a minha experiência diária e também com os estudos que tem, tá? Só quem trabalha com essa questão específica é a nutricionista. Então você tem que ter um acompanhamento com uma nutricionista, né? Tem que buscar essa orientação com ela. Olha lá, a Márcia falou, né? Perdi peso e ajudou um pouco com as dores. Ajuda, claro, porque se você fez uma alimentação, uma dieta controlada, você perdeu peso, com menos peso você vai sobrecarregar menos a sua estrutura óssea, o seu corpo. Aí você vai sentir menos dor, claro. Uma pessoa que é obesa, está sobrepeso, por exemplo, e ela não tem fibromialgia, naturalmente ela tem dor no joelho, dor na lombar, dor na coluna, ela tem dor no corpo todo, entendeu? Mas ela não tem a fibromialgia porque ela está sobrepeso, ela está obesa. Se ela emagrecer, aquelas dores tendem a sumir, entendeu? O fibromialgico ele já tem uma dor ali que é natural dele, ele tem aquela dor. Se ele tiver sobrepeso, essa dor ela vai ser aumentada 1,5, 2 vezes mais, entendeu? Então, por isso que vai te ajudar se você reduzir o peso, claro. Mas será que realmente é 100% por conta da alimentação? Se a sua alimentação era muito, muito ruim, muito pobre, vamos dizer assim, por quê? Porque focava muito em industrializados, essas coisas, tinha exagero no geral, claro que você, se você fizer uma alimentação mais regrada, mais regulada, claro que você vai ter uma melhora, entendeu? Então é isso que acabou acontecendo, tá? Ó, por que os médicos falam que o nosso corpo inflama com glúten e as dores pioram? Não são todos os médicos, tá? São alguns médicos defendem esse ponto específico, tá bom? Mas não são todos. Então, depende de quem você acompanha, de quem você ouviu falar isso, entendeu? E aí é aquilo que eu falei, é algo que é particular de pessoa para pessoa. Nem para todo mundo o glúten vai ser ruim. Então precisa ser analisado, precisa ter o acompanhamento do profissional. Ó, a Rose Souza, eu tirei açúcar e glúten por conta própria, não vi muita melhora. Tá vendo? É mais estresse na sua vida do que te ajuda. Enfim, você pode testar. Tem algumas pessoas que não fazem exame porque não tem condições, enfim, não tem acesso, e aí ela testa, ela tira e ela começa a sentir melhor, tá? Aí tudo bem, você pode fazer um teste, tá bom? Mas o que você não pode é se iludir, criar uma grande expectativa, achando que isso vai te ajudar, você não tem uma melhora, aí você piora 2, 3 vezes mais, entendeu? Você engorda, fica muito ansioso, depressivo, enfim. E aí atrapalha mais o seu corpo do que te ajuda, entendeu? O Usa falou, né? Eles falam que a gente obesa dói mais, exatamente, porque sobrecarrega as articulações, entendeu? Não só as articulações por conta do peso, mas todo o nosso sistema corporal fisiológico é sobrecarregado, tá? Porque quando aperta dá a sensação de alívio? A pergunta da Bibiane Borges. Então vamos lá. Vamos supor que você está com uma tensão no trapézio, o músculo aqui do pescoço, ó. Aí esse músculo ele precisa ser relaxado, ele precisa estar relaxadinho ali.
Se você está tensionando muito essa musculatura, ela vai ficar muito encurtada, muito tensa, muito rígida, entendeu? Quando ela fica muito encurtada, muito tensa, muito rígida, ela é muito solicitada, ela fica travada. Tipo assim, ela deveria estar relaxada, ela não está relaxada, ela está travada, ela está tensa. Aí você pode acontecer dentro das fibras musculares gerar pequenos nódulos. Nódulos é como se fosse um nozinho nas fibras. E isso não é positivo. Por quê? Porque faz com que dificulte o deslizamento entre as fibras, que é a quitina e miosina, tá? Tem fibra muscular que se chama quitina, miosina, elas deslizam entre elas para fazer a contração muscular. Então, o músculo, ele contrai e ele relaxa. Ele faz isso daqui, ó. Igual o bíceps, ó, contrai e relaxa, tá? O meu não é tão evoluído, né? Não dá nem para ver tanto desenho, mas é isso. O músculo contrai e relaxa para a gente fazer esse movimento, ó. Contrai, relaxa, ó. Ó, contrai e relaxa. Então, o músculo faz isso aqui, ó. Quando você faz o movimento, ele puxa o seu braço, entendeu? Então, os tendões estão ligados no músculo e aí ligado no osso. Então, tem toda essa conexão, a quitina e miosina. E se você tem esses nódulos, você tem dificuldade em fazer esse deslizamento. Dentro das fibras ali entre músculos, entre o músculo e a fibra, passa o líquido, passa o sangue, passa oxigênio, passa os nutrientes, que através da alimentação a gente come, a gente se alimenta, vitaminas, minerais, carboidrato, gordura, proteína, a gente se alimenta, o sistema ali ele faz a digestão e ele distribui isso através do sangue, né? Para o seu corpo, para os seus músculos, músculos de membros superiores e músculos de membros inferiores, para as extremidades. Então, se essas fibras musculares elas estão com esses pequenos nódulos, dificilmente vai ter uma boa passagem ali de sangue, de oxigênio, de nutriente. Você vai ter esse déficit naquela região. E aí, quando você pressiona essa região, é como se você estivesse desfazendo esse nódulozinho, é como se você estivesse tirando essa tensão dessa musculatura. E aí, automaticamente, a dor ela vai ser minimizada. Por quê? Porque o músculo ele vai ficar mais relaxado. O estímulo faz com que você melhore todo esse processo, entendeu? Então, mais ou menos, uma forma bem simples, tentei explicar aqui para vocês. É mais ou menos isso que ocorre, tá? A Nilza Corrêa de Goiás. Um grande abraço a todos de Goiás aí. Ana Souza, aqui estamos ajudando uns aos outros. O professor Tiago preparado para nos ajudar. Estou um mês fazendo exercício com ele e já tenho resultados. Estou com menos dor nos pontos da fibromialgia e articulações. Por isso não vou desistir. Às vezes dói, mas é para o nosso bem, acreditem. Olha só que legal o depoimento da Ana. Às vezes dói mesmo, principalmente quando a gente troca um novo ciclo, né? A cada 30 a 50 dias o aluno ele segue uma programação que o professor coloca ali, e aí depois desse período tem que trocar. Por quê? Porque quando você faz uma programação por um determinado tempo, numa quantidade específica, os exercícios específicos, seguindo aquele passo a passo, chega uma hora que o seu corpo ele se adapta àquele estímulo. Aí o que precisa fazer para você continuar em constante evolução? A gente precisa mudar a estratégia. Vai ser a quantidade, vai ser o nível de dificuldade, vai ser o tipo de exercício, vai ser a quantidade de peso, vai ser os dias, por exemplo. Vamos supor, você começou fazendo 2, 3 vezes na semana, dependendo do caso, cada caso é um caso. Aí vamos supor que o professor, ao invés de fazer 3, vai colocar 4 para você, uma semana a mais. Então, o seu corpo ele vai sair da zona de conforto. E aí, automaticamente, ele vai começar a se adaptar naquele novo estímulo e aí ele vai evoluindo progressivamente, entendeu? Então, é dessa forma que funciona. Por isso que quando você troca ciclo, geralmente o aluno começa no ciclo 1, vai para o ciclo 2, o 3, vai evoluindo conforme vai passando os dias. Você pode ficar com um pouquinho mais de dor, que é o caso que ela falou, mas depois você evolui, ela falou que está tendo grandes melhoras, ela está indo para o segundo mês e já teve melhora. E aí o seu corpo ele vai se adaptando e vai evoluindo a cada dia que passa, entendeu? Então isso ocorre uma pessoa que está buscando a hipertrofia, o emagrecimento, que faz musculação, que faz pilates, que faz funcional, uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença. Automaticamente, quando ela troca o tipo de exercício, ela já fica com um pouquinho mais de dor. Por quê? Porque o corpo está se adaptando, ele não está acostumado com aquele estímulo, com aquele exercício, com aquele peso, com aquela forma de fazer, aí ele fica com um pouquinho mais de dor. O fibromialgia é um pouco mais sensível, então ele fica com um pouquinho de dor também, um pouco mais acentuada, né, um pouco maior do que comparado a uma pessoa normal que não tem nenhuma doença, nenhuma patologia, tá bom?
Escreve aqui até agora, qual foi o aprendizado que você teve? Ou uma frase que marcou a live de hoje, um novo aprendizado, alguma coisa que você aprendeu. Escreve aí. Quero ver o que vocês aprenderam até agora. Rapidinho, vai, escreve aí. Temos que superar nossos desafios. Olha só que legal, a Ana falou, né? É um desafio diário, semanal. Então você tem que ir superando, tá? São pequenas vitórias. E cada vitória que você tem que comemorar. Show de bola. Além de algumas mudanças do dia a dia, temos que focar nos exercícios corretos. Olha só que legal. Marisa Sara, exatamente isso. Além de ter essas mudanças do dia a dia, que é as adaptações de acordo para a nossa realidade, né? A nossa vida não é o fim. Tem pessoas que falam assim, ai, meu Deus, eu recebi o diagnóstico de fibromialgia e agora? É o fim de tudo, a pessoa desiste, desanima, chuta o balde, não tá nem aí, começa a comer mal, aí começa a ganhar peso, aí fica com mais dor, aí fica depressivo, fica com muita ansiedade e acha que não vai ter mais cura, que não vai ter jeito, e aí ela chuta o balde e desiste de tudo. Então, você não pode entender que ou tentar fugir. Não, vou fazer mais exames, porque eu acho que não é fibromialgia, é outra coisa, que é fugir da fibromialgia. Não, a fibromialgia tem que ser o seu melhor amigo, infelizmente, né? Se você correr dela, é pior, porque você tem que entender ela, então você tem que sentar com ela e conversar com a fibromialgia. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece a fibromialgia, a tendência é você melhorar mais. Por quê? Porque você vai utilizar as estratégias e vai evitar situações do seu dia a dia para você ficar pior, entendeu? Então você tem que fazer isso, tem que ser o melhor amigo da fibromialgia, conhecer ela o máximo possível. Você mais do que ninguém, mais do que o médico, mais do que o fisioterapeuta, o ortopedista, o professor aqui, tem que conhecer você, o seu corpo. O que você faz ali, as atitudes que acontecem na sua vida, faz você ficar pior ou melhor? O que você já tentou que te ajuda? Você consegue manter e melhorar ainda mais e colocar outras situações que vai te ajudar ainda a melhorar ainda mais, entendeu? Então quanto mais você se conhecer, melhor, tá? Quando alguém te perguntar, quando eu pedir uma avaliação sua, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Você tem que se conhecer mesmo. Falar, ó, é assim, assim, assado, quando eu faço isso, é isso, quando acontece isso, é isso, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, quando você descobre que você tem fibromialgia, não é o fim, é um novo recomeço. Você vai aprender a adaptar, né, as mudanças do seu dia a dia e focar nos exercícios para melhorar o seu corpo de uma forma geral, como a Mari Sari falou aqui. Conhecimento é tudo, em toda e qualquer situação. O professor é excelente, ajuda muito, mas cada um quem faz a diferença nas suas melhoras, evoluindo dia a dia, tá vendo? Olha só, Meg. Exatamente é isso, conhecimento é tudo. Pessoal, se tem uma coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. O melhor investimento que eu considero na vida, primeiro, é na saúde. Então, por exemplo, se você tiver condições de pagar um convênio médico, eu considero que é o melhor investimento. Segundo, é em você. Então, invista em conhecimento, estudos, se conheça, enfim, em tudo que faz você evoluir o seu pensamento, tá? Eu invisto muito, eu deixo de comprar coisas materiais, tudo um dia vai, tudo um dia quebra. Ah, o conhecimento também, um dia a gente vai morrer e não vai levar nada com a gente, mas assim, quanto mais conhecimento você tem, eu acho que você vive melhor nessa terra, entendeu? Esses anos que você vai passar na terra. Porque você vai ter mais possibilidades, entendeu? Você vai ter mais entendimento. Então você vai ser menos enganado. Se você não tem conhecimento, você é ignorante da informação, você vai ser enganado a vida toda. Você não vai saber como administrar o seu dinheiro, você não vai saber como administrar o seu tempo, você não vai saber como administrar a sua vida, entendeu? Então a sua vida ela não flui. Investe em conhecimento, é a melhor coisa que você pode fazer. Certo? Investe em acompanhamento, em mentoria, por exemplo, um programa como esse, por exemplo, igual o meu, né? Se você tentar sozinha, se você tentar suplementos milagrosos, alimentação, medicamentos, sei lá o quê, você vai se frustrar no meio do caminho, não vai conseguir, você pode piorar, agravar ainda mais a sua doença, o seu caso. Agora, se você investe, por exemplo, no acompanhamento de uma pessoa que vive disso, que só faz isso 24 horas por dia, você vai estar encurtando o caminho. Então, a probabilidade de você melhorar é muito maior. Você está investindo ali em coisas que vai te ajudar, que vai te mostrar o caminho de uma forma mais fácil, entendeu?
Eu considero que o melhor investimento é esse, é na saúde e no conhecimento, e depois vem os outros, né? Vem o lazer, vem as outras coisas que você gosta, que também vai te trazer uma qualidade de vida, né? Pessoal, estamos fazendo aqui 1 hora de live. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se eu não respondi a pergunta de alguém, né, a sua dúvida, eu peço que você guarde para a próxima live, vai ser um prazer te responder. E você também pode escrever lá no meu Instagram, nos posts que eu faço, no Facebook, no YouTube, escrever lá a sua dúvida que você tem, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, uma excelente noite, um excelente início de semana. Até a próxima aula. Um grande abraço.